A necessidade da oração. Editado por Petrônio Silva. Capítulo 6. Oração e insistência. Com que eloquência falamos em orar sem cessar. No entanto, estamos prontos a renunciar a ela se ela permanecer sem resposta por uma semana ou um mês. Admitimos que, com um golpe de seu braço ou uma ação de sua vontade, Deus nos dará o que pedimos. Nunca nos parece evidente que Ele é o mestre da natureza, assim como da graça, e que, às vezes, Ele escolhe um caminho e, às vezes, outro, para realizar sua obra. Às vezes leva anos para que venha a resposta de uma oração e, quando vem, olhamos para trás e vemos que ela veio. Mas Deus sabe todo o tempo e é sua vontade que oremos, e, assim, venhamos a saber, de fato e de verdade, o que é orar sem cessar. Anônimo. Nosso Senhor declarou que as pessoas têm o dever de orar sempre e nunca esmorecer, LC 18,1, e a parábola na qual suas palavras ocorrem foi ensinada com a intenção de salvar as pessoas de orações medrosas e fracas. Nosso Senhor estava tentando ensinar que a lassidão deve ser evitada e a persistência deve ser alimentada e encorajada. Não pode haver duas opiniões sobre a importância do exercício desta qualidade indispensável em nossa oração. A oração insistente é um movimento poderoso da alma em direção a Deus. É a inspiração das mais profundas forças da alma em direção ao trono da graça celestial. É a capacidade de permanecer, fazer pressão e esperar. O desejo impaciente, a paciência tranquila e a força de compreender estão incluídas nela. A insistência não é um incidente ou uma façanha, mas uma paixão da alma. Não é uma carência, mas uma clara necessidade. A qualidade combativa em orações insistentes não flui da veemência física nem da energia carnal. Não é um impulso de energia, nem uma simples sinceridade de alma, é uma força entretecida, uma faculdade implantada e despertada pelo Espírito Santo. Virtualmente, é a intercessão do Espírito de Deus em nós. É, além disso, a súplica do justo, que muito pode em sua eficácia. O Espírito Divino animando cada elemento em nós com a energia de seu próprio trabalho é a essência da insistência que realça nossa oração no trono de misericórdia para continuarmos até que o fogo caia e a bênção venha. Esta luta em oração pode não ser tumultuosa ou violenta, mas tranquila, tenaz e urgente. Ela pode ser silente quando não há meios visíveis para dar vazão às suas forças poderosas. Nada distingue os filhos de Deus tão clara e fortemente quanto a oração. Esta é a única marca e teste infalíveis para um cristão. Os cristãos são piedosos, os que são apegados às coisas mundanas, não oram. Os cristãos invocam a Deus, os mundanos o ignoram e não invocam o seu nome. Mas até mesmo o cristão tem necessidade de cultivar oração contínua. A oração deve ser habitual, muito mais que um hábito. É um dever, mas um dever que se eleva muito acima e vai muito além das implicações ordinárias do termo. É a expressão de uma relação com Deus, um anseio pela comunhão divina. É o fluxo para fora e para cima da vida interior em direção à sua fonte original. É uma afirmação da paternidade da alma, uma reivindicação de filiação que liga a pessoa ao eterno. A oração tem tudo a ver com a moldagem da alma à imagem de Deus e tem tudo a ver com aumentar e ampliar a medida da graça divina. Tem tudo a ver com colocar a alma em completa comunhão com Deus. Tem tudo a ver com enriquecer, estender e amadurecer a experiência da alma com Deus. A pessoa que não ora provavelmente não pode ser chamada de cristã. Por nenhum pretexto possível ela pode reivindicar direito ao termo nem ao seu significado implícito. Se não orar, ela é uma pecadora, pura e simples, pois a oração é o único modo pelo qual a alma de uma pessoa pode entrar em comunhão com a fonte do Espírito e energia cristãos. Portanto, se não orar, ela não pertence à família da fé. Neste estudo, porém, dirigimos nosso pensamento para uma fase da oração, a da insistência, apresentação de nossos desejos diante de Deus com urgência e perseverança, a oração com aquela tenacidade e tensão que não relaxa nem cessa até que seu apelo seja ouvido e sua causa seja ganha.
Aquele que tem clara compreensão de Deus e concepções escriturísticas do caráter divino, que aprecia seu privilégio de se aproximar de Deus, que entende sua necessidade interior de tudo o que Deus tem para ele, este será solícito, franco e insistente. Na Sagrada Escritura, o dever da oração é defendido em termos que dificilmente podem ser mais fortes que aqueles nos quais a necessidade de insistência é apresentada. A oração que influencia Deus é declarada como sendo a da expansão fervente e eficaz de uma pessoa justa. Isso equivale a dizer que é a oração em chamas, sem uma chama fraca e oscilante, não um lampejo momentâneo, mas brilhando com uma incandescência vigorosa e permanente. As repetidas intercessões de Abraão pela salvação de Sodoma e Gomorra apresentam um exemplo antigo da necessidade e do benefício que derivam da oração insistente. Jacó, lutando toda a noite com o anjo, dá importante ênfase ao poder de uma perseverança obstinada em oração e mostra como, em assuntos espirituais, ocorre a insistência, assim como ocorre efetivamente em assuntos relacionados ao tempo e ao sentido. Como já observamos em outro lugar, Moisés orou por 40 dias e 40 noites, tentando manter a ira de Deus longe de Israel, e seu exemplo e sucesso são um estímulo para a fé do tempo presente em seu momento mais negro. Elias repetiu e realçou sua oração 7 vezes até que a nuvem apareceu no horizonte, anunciando o sucesso de sua oração e a vitória de sua fé. Em certa ocasião, Daniel, embora estivesse abatido e fraco, apresentou seu caso por 3 semanas, até que a resposta veio com a bênção. Muitas noites, durante sua vida terrena, o bendito Salvador passou em oração. No Getsemane, ele apresentou a mesma petição, 3 vezes, com insistência firme, urgente, mas submissa, que envolveu cada elemento de sua alma e acabou em lágrimas e suor ensanguentado. As crises de sua vida foram distintamente marcadas e as vitórias de sua vida foram alcançadas em horas de oração insistente. E o servo não é maior que o seu senhor. A parábola do juiz iníquo é um clássico da oração insistente. É oportuno nos lembrarmos dela neste ponto de nosso estudo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas, depois, disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. LC 181-8. Esta parábola enfatiza a verdade central da oração insistente. A viúva apresenta sua causa até que o juiz iníquo a julgue. Se esta parábola não ensina a necessidade de insistência, então ela não ensina nada. Tire esta ideia central e não sobrará nada que mereça ser registrado. Além de toda objeção capciosa, Cristo quis que ela fosse uma evidência da necessidade de oração insistente. Temos o mesmo ensino enfatizado no incidente da mulher Ciro-fenícia, que foi a Jesus por causa de sua filha. Aqui, a insistência é demonstrada não como uma pequena impertinência, mas como o revestimento persuasivo de humildade, sinceridade e fervor. Temos aqui um vislumbre da fé pegajosa daquela mulher, de sua dor amarga e de seu discernimento espiritual. O Mestre passou por aquela região sidônia para que esta verdade pudesse servir de exemplo por todo o tempo. Não há súplica tão eficaz quanto a oração insistente nenhuma a qual Deus se dedique tão plena e livremente. A insistência desta mãe angustiada alcançou sua vitória e materializou seu pedido. No entanto, em vez de ser uma ofensa ao Salvador, esta insistência arrancou dele uma palavra de admiração e surpresa feliz: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. MT 15,28. Aquele que não insiste em seu pedido não ora.
Orações frias não têm direito ao céu nem audiência nas cortes celestiais. O fogo é a vida da oração e o céu é alcançado pela insistência ardente elevando-se em escala ascendente. Voltando ao caso da viúva insistente, vemos que sua viuvez, seu estado de desamparo e sua fraqueza não valeram de nada para o juiz iníquo. A insistência foi tudo. Como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. LC 18,5. Somente porque a viúva se impôs sobre o tempo e a atenção do juiz iníquo, sua causa foi julgada. Deus espera pacientemente enquanto, dia e noite, seus eleitos clamam a Ele. Ele é movido por seus pedidos milhares de vezes mais que este juiz iníquo. Um limite é colocado à sua demora pela oração insistente de seu povo e a resposta é dada ricamente. Deus encontra fé em seu filho que ora, a fé que permanece e clama, e a honra, permitindo seu exercício até o fim, para que seja fortalecida e enriquecida. Então ele a recompensa, atendendo ao seu pedido completa e finalmente. O caso da mulher Ciro-Fenícia, mencionado anteriormente, é um exemplo notável de insistência bem-sucedida, um exemplo que é eminentemente encorajador para todos aqueles que desejam orar com êxito. Este foi um caso de insistência e perseverança até a vitória final, em face de obstáculos e impedimentos quase insuperáveis. Entretanto, a mulher o superou com fé heróica e espírito persistente que foram tão notáveis quanto bem-sucedidos. Jesus tinha ido ao seu país, queria que ninguém o soubesse, MC 7,24. Porém, ela abre caminho até ele, viola sua privacidade, atrai sua atenção e despeja diante dele um apelo intenso de necessidade e fé. Seu coração estava em sua oração. Inicialmente, Jesus parece não dar atenção à sua agonia e ignora seu clamor por alívio. Ele não lhe dá olho, nem ouvido, nem palavra. O silêncio, profundo e gelado, encontra seu clamor fervoroso. Mas ela não se desvia nem fica abatida. Ele continua. Os discípulos, ofendidos por seu clamor inadequado, intercedem por ela, mas são silenciados pela declaração do Senhor de que aquela mulher está totalmente fora do alcance de sua missão e de seu ministério. Mas nem a falha dos discípulos em fazê-la ser ouvida nem o conhecimento, desesperador em sua própria natureza, de que ela está impedida de receber os benefícios de sua missão a desanimam. Pelo contrário, servem apenas para dar intensidade e mais ousadia para que ela se aproxime de Cristo. Ele chega mais perto, interrompendo sua oração e caindo aos seus pés, adorando-o e fazendo do caso de sua filha seus próprios clamores, com grande brevidade: Senhor, socorre-me. MT 15,25. Este último clamor alcançou seu objetivo. Sua filha foi curada no mesmo instante. Esperançosa, urgente e incansável, ela permaneceu perto do Mestre, insistindo e orando até que a resposta foi dada. Que estudo de insistência, sinceridade e persistência, promovido e impulsionado sob condições que teriam desanimado qualquer pessoa, menos uma alma heróica e constante. Nessas parábolas sobre a oração insistente, Nosso Senhor expõe, para nossa informação e encorajamento, as sérias dificuldades que se colocam no caminho da oração. Ao mesmo tempo, ele nos ensina que a insistência vence todas as circunstâncias adversas e conquista a vitória sobre todo o exército de obstáculos. Ele ensina, além disso, que uma resposta à oração depende da quantidade de fé que vai na petição. Para testar isso, ele retarda a resposta. A oração superficial cessa diante do silêncio, quando a resposta demora. Entretanto, a pessoa de oração se mantém firme e continua orando. O Senhor reconhece e honra sua fé e lhe dá uma resposta rica e abundante à sua oração insistente e evidenciadora de fé. Capítulo 7. A oração que inspira Deus, oração com diligência. 2/3 das orações que fazemos são por aquilo que nos daria o maior prazer possível de receber. É um tipo de autoindulgência espiritual na qual nos engajamos e sua consequência é o oposto exato de autodisciplina. Deus sabe de tudo isso e mantém seus filhos pedindo.
Ao longo do tempo, o tempo de Deus, nossas petições assumem outro aspecto e nós, outra abordagem espiritual. Deus nos mantém orando até que, em sua sabedoria, condescende em responder. E não importa quanto tempo tenha passado antes de ele responder, ela é dada muito antes do que nós temos o direito de esperar recebê-la. Anônimo. O teor dos ensinos de Cristo é declarar que as pessoas devem orar sinceramente, orar com uma sinceridade que não pode ser negada. O céu tem ouvidos atentos somente para os sinceros e profundamente honestos. Energia, coragem e perseverança persistente devem endossar as orações que o céu respeita e Deus ouve. Todas essas qualidades da alma, tão essenciais à oração eficaz, são exibidas na parábola do amigo inoportuno que foi pedir pão ao seu amigo à meia-noite. Este homem realizou seu dever com confiança. A amizade lhe prometia sucesso. Seu pedido era urgente, na verdade, ele não podia voltar de mãos vazias. A recusa imediata o desapontou e surpreendeu. Aqui, até mesmo a amizade falhou. Mas havia algo que ainda podia ser tentado: resolução firme, determinação inabalável. Ele permaneceria ali e insistiria até que a porta fosse aberta e o pedido fosse atendido. Ele fez isso e, por meio da insistência, assegurou o que a solicitação comum havia falhado em obter. O sucesso deste homem, alcançado diante de uma recusa imediata, foi usado pelo Salvador para ilustrar a necessidade de insistência nas súplicas dirigidas ao trono da graça celestial. Quando a resposta não é dada imediatamente, o cristão que ora deve reunir coragem a cada demora e aumentar a urgência até que venha a resposta assegurada, se ele tiver fé para apresentar seu pedido com fé vigorosa. Lassidão, receio, impaciência e timidez são fatais para nossas orações. Aguardando pelo começo de nossa insistência estão o coração do Pai, a mão do Pai, o infinito poder do Pai e a infinita boa vontade do Pai em ouvir e atender aos seus filhos. A oração insistente é o movimento sincero e interno do coração em direção a Deus. É o lançamento de toda a força do homem espiritual ao exercício da oração. Isaías lamentou que ninguém se animava a se apegar a Deus. Muitas orações foram feitas no tempo de Isaías, mas comuns, indiferentes e complacentes. Não havia poderosos movimentos de alma em direção a Deus. Não havia grandes quantidades de energia santificada inclinadas a alcançar e brigar com Deus e tirar dele os tesouros de sua graça. Orações sem força não têm o poder de vencer as dificuldades, nem de vencer resultados marcados ou obter vitórias completas. Devemos vencer Deus antes que possamos vencer nossa disputa. Isaías olhou para a frente com olhos esperançosos, para o dia em que a religião floresceria, quando seria tempo de verdadeira oração. Quando esse tempo chegar, os sentinelas não diminuirão sua vigilância, mas clamarão dia e noite e aqueles que forem os lembradores de Deus não lhe darão descanso. Seus esforços urgentes e persistentes manterão todos os interesses espirituais ocupados e farão saques cada vez maiores nos tesouros inesgotáveis de Deus. A oração insistente nunca se cansa nem se fatiga. Ela nunca fica desencorajada. Ela nunca se entrega à covardia, mas é mantida e sustentada por uma esperança que não conhece desespero e por uma fé que não a deixa ir embora. A oração insistente tem paciência para esperar e força para seguir em frente. Ela nunca se prepara para renunciar à oração e se recusa a se levantar de sobre seus joelhos até que a resposta seja recebida. As palavras familiares, mas estimulantes daquele grande missionário, Adoniran Hildson, são o testemunho de um homem que era insistente em oração. Ele disse: "Nunca me interesse profundamente por nada, nunca orei sincera e honestamente por isso, mas isso veio em algum momento, não importa há quanto tempo. De algum modo, de alguma forma, provavelmente a última que eu teria imaginado, veio. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á." MT 7,7. Estes são os desafios retumbantes de Nosso Senhor a respeito da oração e sua intimação para que a verdadeira oração permaneça e cresça em esforço e urgência, até que seja respondida e a bênção pleiteada seja recebida. Nestas três palavras, pedir, buscar e bater,
Na ordem em que as coloca, Jesus mostra a necessidade de oração insistente. Pedir, buscar e bater são degraus na escada da oração bem-sucedida. Nenhum princípio é mais definidamente enfatizado por Cristo que a oração que prevalece deve ter a qualidade que espera e persevera, a coragem que nunca se rende, a paciência que nunca se cansa e a determinação que nunca vacila. Na parábola do amigo inoportuno, uma lição muito importante e instrutiva a esse respeito é delineada. A coragem indômita, a pertinácia incessante e a firmeza de propósito são as principais qualidades incluídas na avaliação de Cristo da mais elevada e mais bem-sucedida forma de oração. A insistência é constituída de intensidade, perseverança, paciência e persistência. A aparente demora em responder à oração é o fundamento e a necessidade de insistência. No primeiro caso registrado de um milagre realizado em uma pessoa cega, como narrado por Mateus, temos uma ilustração do modo pelo qual nosso Senhor veio não para dar ouvidos imediatamente àqueles que o buscavam. Mas os dois cegos continuaram clamando e o seguiram com sua petição contínua, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Mt 9,27. Mas ele não lhes deu resposta e entrou na casa. Porém, os necessitados o seguiram e, finalmente, tiveram seu pedido atendido e passaram a enxergar. O caso do cego Bartimeu é notável em muitos sentidos. É especialmente notável por mostrar a persistência que este cego demonstrou em recorrer ao nosso Senhor. Se aconteceu, como parece, que seu primeiro clamor foi feito quando Jesus entrou em Jericó e que ele continuou até que Jesus saiu da cidade, esta é a mais forte ilustração da necessidade de oração insistente e do sucesso que vem àqueles que apostam tudo em Cristo e não o deixam em paz até que ele conceda o desejo de seu coração. Marcos coloca todo o incidente geograficamente diante de nós. Inicialmente, Jesus parece não ouvir. A multidão reprova o clamor barulhento de Bartimeu. Apesar da aparente falta de interesse de Nosso Senhor e apesar da reprovação de uma multidão impaciente e exaltada, o mendigo cego ainda clama e aumenta o volume de seu clamor até que Jesus fica comovido e tocado. Finalmente, a multidão, assim como Jesus, dá ouvidos ao pedido do mendigo e declara apoio à sua causa. Seu pedido foi atendido. Sua insistência foi proveitosa até mesmo diante da aparente negligência da parte de Jesus e apesar da oposição e da reprovação da multidão. Sua persistência vence onde a indiferença tíbia teria certamente falhado. A fé tem seu campo de ação em associação com a oração e, é claro, tem uma associação inseparável com a insistência. Mas esta última qualidade leva a oração ao ponto central. Um espírito persistente leva a pessoa ao lugar onde a fé aproveita, reivindica e se apropria da bênção. A necessidade imperativa da oração insistente é claramente apresentada na palavra de Deus e precisa ser afirmada e reafirmada hoje. Somos tentados a negligenciar esta verdade vital. O amor pelo conforto, a indolência espiritual e a preguiça religiosa agem contra esse tipo de petição. Nossa oração, porém, precisa ser apresentada e perseguida com uma energia incansável, uma persistência que nunca será negada e uma coragem que nunca falha. Temos necessidade, também, de refletir sobre esse misterioso fato da oração, a certeza de que haverá demoras, negações e aparentes falhas em conexão com seu exercício. Devemos estar preparados para suportar tudo isso e não cessar nossa oração urgente. Como um bravo soldado, que, quando o conflito se torna mais severo, demonstra uma coragem superior que nos estágios anteriores da batalha, assim também o cristão que ora, quando a demora e a negação se lhe opõem, aumenta sua petição sincera e não para de orar até que a oração prevaleça. Moisés fornece um exemplo ilustre de oração insistente. Em vez de permitir que sua proximidade com Deus e sua intimidade com Ele dispensassem a necessidade de insistência, ele as considera como capacitando o melhor ao seu exercício. Quando Israel construiu o bezerro de ouro, a ira de Deus caiu violentamente sobre eles e Jeová, pronto para fazer justiça, disse a Moisés, depois de divulgar qual era seu propósito: Deixe-me sozinho. Mas Moisés não o deixou sozinho.
Ele se lançou diante do Senhor em intercessão agonizante em favor dos israelitas pecadores e, por 40 dias e 40 noites, jejuou e orou. Que período de oração insistente foi este? Jeová ficou irado com Arão também, que havia agido como líder neste projeto idólatra do bezerro de ouro. Mas Moisés orou por Arão e também pelos israelitas. Se não tivesse feito isso, Israel e Arão teriam perecido sob o fogo consumidor da ira de Deus. Este longo período de súplica diante de Deus deixou sua poderosa impressão sobre Moisés. Ele tinha estado em estreita relação com Deus antes disso, mas nunca seu caráter tinha alcançado a grandeza que o caracterizou nos dias e anos que se seguiram a este longo período de oração insistente. Não pode haver dúvida de que esta oração insistente move a Deus e fortalece o caráter humano. Quanto mais ficarmos com Deus nesta grande ordenança de intercessão, mais brilhantemente nosso rosto brilhará, mais ricamente capacitados serão nossa vida e nosso serviço, com as qualidades que ganham a afeição da humanidade e trazem glória ao nome de Deus. Capítulo 8. Oração, caráter e conduta. O general Charles James Gordon, o herói de Khartoum, era verdadeiramente um soldado cristão. Preso na cidade sudanesa, ele corajosamente resistiu por um ano, mas, por fim, foi vencido e morto. Em sua memória, na abadia de Westminster, estão as palavras: ele deu seu dinheiro aos pobres, sua simpatia aos entristecidos, sua vida ao seu país e sua alma a Deus. Homer W. Rod. A oração governa a conduta e a conduta faz o caráter. Conduta é o que fazemos, caráter é o que somos. A conduta é a vida externa, o caráter é a vida que não é vista, escondida, mas que é evidenciada por aquilo que é visto. A conduta é externa, vista de fora, o caráter é interno, age por dentro. Na economia da graça, a conduta é fruto do caráter. Caráter é o estado do coração, a conduta é sua expressão externa. Caráter é a raiz da árvore, conduta são os frutos que ela produz. A oração está relacionada a todos os dons da graça. Com o caráter e a conduta, sua relação é de ajudadora. A oração ajuda a estabelecer o caráter e modelar a conduta e ambos, para sua continuidade bem-sucedida, dependem da oração. Pode haver um certo grau de caráter moral e conduta independente da oração, mas não pode haver nada como um caráter distintivamente religioso e uma conduta cristã sem oração. A oração ajuda onde todas as outras ajudas falham. Quanto mais oramos, melhores somos e melhor e mais pura é nossa vida. O próprio fim e propósito da obra substitutiva de Cristo é criar um caráter religioso e formar uma conduta cristã, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. TT 2,14. No ensino de Cristo, não é simplesmente sobre obras de caridade e atos de misericórdia que ele insiste, mas no caráter espiritual. Isso é muito exigido e nada menos que isso será suficiente. No estudo das epístolas de Paulo, há uma coisa que se destaca clara e inequivocamente: a insistência sobre a santidade do coração e a justiça da vida. Paulo não procura tanto promover o que é chamado de obra pessoal, e o tema principal de suas cartas não são atos de caridade. É a condição do coração humano e a irrepreensibilidade da vida pessoal que formam a ideia central dos escritos de Paulo. Em outras partes da Escritura, também, o caráter e a conduta é que são proeminentes. A religião cristã lida com pessoas que são destituídas de caráter espiritual e têm vida impia e tem o objetivo de transformá-los de pessoas más em pessoas boas. Ela lida com a maldade interior e age para transformá-la em bondade interior. E é exatamente aí que a oração entra e demonstra sua maravilhosa eficácia e seus frutos. A oração conduz em direção a este fim específico. De fato, sem oração, nenhuma mudança sobrenatural no caráter pode ser realizada, pois a mudança da maldade para a bondade não é realizada, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, TT 3,5.
E esta mudança maravilhosa é produzida pela oração sincera, persistente e fiel. Toda suposta forma de cristianismo que não produz esta mudança no coração das pessoas é uma fraude e um laço. A função da oração é mudar o caráter e a conduta das pessoas e, em casos incontáveis, isso tem sido feito pela oração. Neste ponto, a oração, por meio de suas credenciais, tem provado seu caráter divino. E assim como a função da igreja é fazer isso, assim também a obra-prima da igreja é reter o mal das pessoas e torná-las boas. Sua missão é mudar a natureza humana, mudar o caráter, influenciar o comportamento, revolucionar a conduta. Presume-se que a igreja seja justa e deve se engajar em tornar as pessoas justas. A igreja é a fábrica de Deus sobre a terra e seu dever primário é criar e alimentar a justiça de caráter. Este é seu objetivo primordial. Primariamente, sua obra não é ganhar membros, nem acumular números, nem ajuntar dinheiro, nem engajar-se em atos de caridade e obras de misericórdia, mas produzir justiça de caráter e pureza de vida. Um produto reflete e participa do caráter da fábrica que o produz. Uma igreja justa com um propósito justo torna uma pessoa justa. A oração produz pureza de coração e de vida. Ela não pode produzir nada diferente disso. A conduta injusta nasce da falta de oração. As duas caminham de mãos dadas. A oração e o pecado não podem ser companheiros. Uma ou outro devem, necessariamente, cessar. Leve as pessoas a orar e elas vão abandonar o pecado porque a oração cria uma aversão ao pecado e, assim, age no coração para que a prática do mal se torne repugnante e toda a natureza seja levada a uma contemplação reverente de coisas elevadas e santas. A oração é baseada no caráter. O que somos com Deus determina nossa influência com Ele. Foi o caráter, não a aparência externa, de homens como Abraão, Jacó, Davi, Moisés e todos os outros que teve grande influência com Deus nos tempos antigos. E, hoje, não é tanto nossas palavras, mas o que realmente somos que pesa para Deus. A conduta afeta o caráter, é claro, e conta muito para nossa oração. Ao mesmo tempo, o caráter afeta a conduta em grande medida e tem uma influência superior sobre a oração. Nossa vida interior não dá apenas cor à nossa oração, mas também dá corpo. Uma vida ruim significa uma oração ruim e, por fim, nenhuma oração. Oramos fracamente porque vivemos fracamente. A corrente da oração não pode se elevar acima da fonte da vida. A força do quarto trancado é composta da energia que flui das correntes confluentes de vida. E a fraqueza de vida se desenvolve a partir da pouca profundidade e da qualidade inferior do caráter. A fraqueza de vida se reflete na debilidade e na languidez de nossos momentos de oração. Simplesmente não conseguimos falar com Deus forte, íntima e confiantemente a não ser que vivamos para Ele, fiel e verdadeiramente. O quarto de oração não pode se tornar santificado para Deus quando a vida está afastada de seus preceitos e propósito. Devemos aprender bem esta lição. O caráter justo e a conduta cristã nos dão uma posição peculiar e preferencial em oração diante de Deus. Sua palavra santa dá ênfase especial à parte da conduta que tem um valor objetivo para nossa oração quando declara: então, clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. E 58,9. A impiedade de Israel se suas práticas abomináveis foram definitivamente citadas por Isaías como a razão pela qual Deus desviou seus ouvidos do povo. Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Is 1,15. A mesma triste verdade foi declarada pelo Senhor pela boca de Jeremias. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Júnior 11,14.
Aqui, é claramente afirmado que a conduta impia é um impedimento à oração bem-sucedida, assim como é claramente afirmado que, para se ter sucesso com Deus em oração, deve haver um abandono total do pecado consciente e premeditado. Somos ordenados a orar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade, 1 terámetro 2,8, e devemos passar o tempo de nossa jornada aqui em uma rigorosa abstenção do mal se quisermos conservar nosso privilégio de clamar ao Pai. Não podemos, por nenhum processo, divorciar oração e conduta. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 Jó 3,22, e Tiago declara claramente que as pessoas pedem e não recebem porque pedem mal, buscam somente a gratificação de seus desejos egoístas. A prescrição de nosso Senhor, vigiai, pois, a todo tempo, LC 21,36, deve cobrir e guardar toda a nossa conduta para que possamos entrar em nosso quarto com toda a força assegurada por uma observância vigilante sobre toda a nossa vida. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. LC 21,34. Muito frequentemente, a experiência cristã assenta os alicerces sobre a rocha da conduta. Belas teorias são contaminadas por vidas feias. A coisa mais difícil a respeito da piedade, bem como a mais impressionante, é ser capaz de vivê-la. É a vida que conta e nossa oração sofre, assim como outras áreas de nossa experiência religiosa, por causa da vida ruim. Em tempos antigos, os pregadores foram incumbidos de pregar por suas vidas ou não pregarem nada. Da mesma forma, os cristãos, hoje, devem ser incumbidos de orar por suas vidas, ou não orarem nada. A pregação mais eficaz não é aquela que é ouvida do púlpito, mas a que é proclamada calma, humilde e consistentemente, que exibe suas excelências em casa e na comunidade. O exemplo prega um sermão muito mais eficaz que um preceito. A melhor pregação, até mesmo no púlpito, é aquela que é fortalecida por um viver piedoso do próprio pregador. A obra mais eficaz feita pelo banco da igreja é precedida e acompanhada pela santidade de vida, pela separação do mundo e pelo rompimento com o pecado. Algumas das mais fortes súplicas são feitas com os lábios fechados, por pais piedosos e mães santas que, diante da lareira, temeram a Deus, amaram sua causa e exibiram, diariamente, aos seus filhos e a outros junto deles as belezas e excelências da vida e da conduta cristãs. O sermão mais bem preparado e mais eloquente pode ser obstruído e tornado ineficaz por práticas questionáveis do pregador. O trabalhador mais ativo da igreja pode ter o trabalho de suas mãos viciado pelo mundanismo de seu espírito e pela inconsistência de sua vida. As pessoas pregam por sua vida, não por suas palavras, e os sermões são entregues não tanto do púlpito, mas em disposição, ações e 1001 incidentes que enchem a vida diária. É claro que a oração de arrependimento é aceitável a Deus. Ele tem prazer em ouvir os clamores de pecadores penitentes. Mas o arrependimento envolve não somente tristeza pelo pecado, mas o afastamento do mau comportamento e a prática do bem. Um arrependimento que não produz uma mudança de caráter e conduta é uma mera fraude que não engana ninguém. As coisas velhas devem passar e todas as coisas devem se tornar novas. A oração que não resulta em um pensar correto e em um viver correto é uma farsa. Perdemos toda a função da oração se ela não purificar o caráter e retificar a conduta. Falhamos totalmente em aprender a virtude da oração se ela não produzir uma revolução na vida. Pela própria natureza das coisas, devemos abandonar a oração ou nossa má conduta. A oração fria e formal pode existir lado a lado com a má conduta, mas essa oração, aos olhos de Deus, não é oração. Nossa oração cresce em poder somente na medida em que retifica a vida. Crescer em pureza e devoção a Deus produz uma vida mais piedosa. O caráter da vida interior é uma condição para a oração eficaz. Assim como é a vida, assim será a oração. Uma vida inconsistente obstrui a oração e neutraliza o que a pequena oração pode fazer.
Sempre é a súplica do justo que pode muito em seus efeitos. Aliás, pode-se ir além e afirmar que é somente a oração do justo que pode qualquer coisa, em qualquer tempo. Manter o foco na glória de Deus, ser possuído por um desejo sincero de agradá-lo em todos os nossos caminhos, possuir as mãos ocupadas em seu serviço, ter os pés rápidos no caminho de seus mandamentos, isso dá peso, influência e poder e assegura a atenção de Deus. O pesadelo de nossa vida geralmente quebra a força de nossa oração e, não raramente, é como uma porta de bronze em face da oração. A oração deve provir de um coração purificado e ser apresentada e realçada com o levantar de mãos santas. Ela deve ser fortalecida por uma vida que procura, incessantemente, obedecer a Deus, ter conformidade com a lei divina e submeter-se à vontade de Deus. Não deve ser esquecido que, ao mesmo tempo em que a vida é uma condição para a oração também é uma condição para a vida justa.